Hoje vamos falar sobre política. Muitas pessoas estão falando sobre partido de direita, partido de esquerda. Mas o que isso significa para nós que somos evangélicos, que entende a palavra de Deus, que aprende as coisas da Bíblia? A Bíblia, ela é um livro exato. Então, quando se fala de política, ela é exata também. A Bíblia, ela fala muito de política, desde o começo até o final dela. Só que as pessoas muitas vezes não entendem isso. Então, hoje eu quero começar a falar, primeiramente, como surgiu a esquerda mundial. Vamos começar? Olha, começou assim. Antigamente, lá no céu, só existia Deus e os anjos. Então, Deus governava tudo, tudo era ele que governava. E depois o tempo foi passando e teve um anjo mau que viu que era bom governar e que só Deus fazia isso. E ele sentiu vontade também de fazer isso, querer governar. E assim foi indo até Deus fazer Adão e Eva e colocá-la no jardim. Aí então Deus ele deixou uma árvore que ela significava a autoridade dele como governante, como o criador de tudo. E que era ele que governava Adão. Então ele colocou a árvore lá, ó, isso aqui simboliza o meu reinado sobre vocês, sobre você, Adão. E Adão sabia muito bem disso, porque o cérebro deles era perfeito, tanto ele como Eva. Eles raciocinavam de forma perfeita, não é igual nós aqui, nos dias de hoje. E então, Satanás, o que, que ele fez? Ele foi lá, convenceu Eva, e Eva convenceu Adão para tocar lá na árvore. E eles sabiam muito bem que não podia tocar nela, porque ela significava o direito de Deus governar. Então eles pecaram contra Deus e fizeram o que Satanás queria. Mas foi algo simples? Não foi algo simples, foi algo muito sério que aconteceu. Satanás mentiu, falou um monte de coisas de Deus, e Adão e Eva mesmo assim foi pro lado de Satanás. Aí, o que aconteceu? Deus deixou Satanás governar. Então, Deus ele se retirou do reino dele, ficou num lugar e não governou mais. Ele ficou lá no céu, junto com os anjos, junto com todos, mas quem estava governando tudo na terra e também em tudo era Satanás, junto com Adão e Eva. Então ali surgiu a esquerda, porque Deus era o governo de direita. Quando Jesus veio dar a vida para resgatar as pessoas, ele sobe para o céu, se senta ao lado da direita de Deus, que não é um lado físico, é simbólico, é falando que está do partido de direita, e só depois que ele assume o governo lá no céu. Então isso fica muito tempo para acontecer. Então Deus deixou de governar e deixou Satanás governar aqui a terra com os homens. Satanás também poderia ir lá no céu, fazer o que quisesse, convencer os anjos, porque Deus não estava mais governando. Quem estava era Satanás. Era ele que governava tudo, mas ele tinha restrição lá no céu. Deus era uma família, Deus não poderia deixar ele entrar no meio da família e bagunçar tudo assim, de uma forma generalizada. Mas mesmo assim ele bagunçou, ele convenceu muitos anjos a deixar o governo de direita, que é o governo de Deus, para se juntar a ele. Mas isso é mais lá na frente que acontece. Depois eu posso falar sobre isso, sobre essa rebeldia dos anjos que foram para o lado de Satanás. Então, pessoal, muitas pessoas, também muitos ateus, falam que Deus deixa o povo sofrer aqui na Terra. Mas eles não sabem o que aconteceu com Deus. O pecado de Adão e Eva e Satanás foi tão forte
que Deus teve que praticamente abandonar o seu reinado lá no céu, porque Satanás ele entrou em ação, ele ganhou em questão de eleitores, ele ganhou ali, né, a, dentro do direito legal de governar. Então Deus ele perdeu uma batalha para Satanás aí. Tem várias batalhas que Deus perdeu e ninguém fala nisso, só fala que Deus é vencedor, mas Deus ele perdeu muita batalha. Mas ele é tudo poderoso. Mas o que acontece? Ele não luta com alguém assim de forma mano a mano, assim, ele usando o poder dele, porque senão ele destrói a pessoa. Então ele diminui o poder dele, ele é honesto e justo, então ele diminui e fica do mesmo nível de questão de poder daquele ser. Por isso que a probabilidade dele ganhar é grande, mas também é muito grande dele perder também uma batalha. E ele perdeu para Satanás aí o governo. Então, até nos dias de hoje, Deus não está governando. Nós sabemos que não está. A Bíblia deixa claro que Jesus assumiu o trono tem pouco tempo, e é Jesus que está governando agora lá no céu. Mas tem uma coisa, assim que ele foi coroado como rei, Jesus imediatamente jogou todo o lixo, toda a bagunça que tinha lá, Jesus fez uma faxina geral lá no céu. Deixou tudo limpo, pegou todos os demônios, Satanás, um monte de bicho, um monte de bagulho, e jogou para cá para a terra. Jogou tudo, a lixaiada toda veio para cá para a terra. Ele limpou o céu, deixou lá tudo em ordem. Agora ele não tem mais o direito de ficar lá. Antigamente ele até aparecia no meio dos anjos, quando Deus chamava os anjos para se apresentar. Aí ele ia lá. Lá em Jó fala, quando os anjos foram se apresentar diante de Deus, Satanás também estava lá no meio deles. Então, ele tinha todo esse privilégio. Mas é quando Jesus assumiu o reino lá no céu, Jesus imediatamente expulsou ele para fora do reino. Então agora vocês sabem por que a esquerda é tão má e perversa? Porque o líder dela é Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir e mentir. Ele é o pai da mentira. Por isso que a esquerda usa muito a mentira. Então você já sabe que lado você está? Do lado da direita ou da esquerda? Então, olhe bem, preste muita atenção. Deus ainda não está governando. Quem está é Jesus. Entendeu? E aqui na Terra, nem Jesus está governando aqui. É a esquerda. É a esquerda mundial junto com Satanás. Ele está por detrás de tudo isso. Valeu? Agora você já sabe.